Você já ouviu falar do GP de Montreal que foi para a história da Fórmula 1? Se você ainda não ouviu falar e nem sabe o que aconteceu no GP do Canadá de 2011, fica ligado porque chegou a hora do piloto. Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, sou piloto de corrida há mais de 8 anos e nesse vídeo eu vou contar para você sobre como que o inglês Jenson Button conseguiu ganhar a corrida de Montreal, mesmo que em alguns momentos ele estava lá em último lugar, 21º. Mas antes eu já queria te lembrar de deixar a curtida nesse vídeo, já que tem muita gente que esquece de deixar a curtida lá no final do vídeo e dá muita diferença toda vez que eu peço aqui no início. E no início da corrida já foi muito estranho, diferente de tudo que eu já tinha visto. O início da corrida começou com muita chuva muito forte, e não foi permitida que houvesse uma largada parada por conta disso. Então o safety car entrou na pista, deu algumas voltas com os carros para que se criasse um trilho ali, de pista um pouco mais seca, e aí sim foi dada a largada em movimento. Só que como é que estava o grid nesse momento da largada? Tava Vettel em primeiro, Alonso em segundo, Massa em terceiro, Mark Webber em quarto, Lewis Hamilton em quinto lugar, Rosberg em sexto lugar e só em sétimo lugar o Jenson Button. Jenson Button, que ganhou a corrida nesse GP, estava só em sétimo lugar no momento da largada e que foi em movimento, o que não proporciona que muitas vezes tenham muitas ultrapassagens, já que quando é largada parada, o piloto que consegue largar melhor consegue ultrapassar mais gente. Em movimento isso é muito mais difícil. E foi isso que aconteceu nesse GP de Montreal. E do momento da largada, que foi na volta 5, até a volta 9, algumas coisas me chamaram a atenção. E o que foram essas coisas? Button estava com muita dificuldade de manter seu carro na pista, muita dificuldade. Ele estava patinando demais, estava dançando com o carro. E por isso, acabou que ele estava com muita dificuldade de acompanhar os carros que estavam ali na frente. Hamilton e Schumacher estavam disputando posições. E por conta disso, acaba que o Button conseguiu chegar um pouquinho, mas estava com muita dificuldade. Hamilton tentou ultrapassar Schumacher ali na curva que antecede a reta longa do GP de Montreal, só que Schumacher jogou o Hamilton para a grama. Hamilton acabou pegando com duas rodas a grama, descontrolou seu carro e possibilitou que o Button, que estava logo atrás dele, ultrapassasse ele. Logo depois dessa ultrapassagem, Hamilton estava muito mais rápido que o Button, mesmo que estando no mesmo carro que era da McLaren, acabou tendo a oportunidade, depois da última chicane do GP de Montreal, colocar por dentro no Button. E aí o Button fecha Hamilton, os dois se tocam e o Hamilton é jogado no muro. Acaba que por conta disso quebra uma suspensão do Hamilton e fura um pneu. E isso, eu falei sobre esse incidente no vídeo que eu postei ontem. Então se você quiser saber mais sobre esse incidente de forma detalhada, clica no card que eu coloquei agora aqui no vídeo, que eu falei lá de forma detalhada sobre como foi esse acidente. E acabou que esse acidente gerou um safety car. E o Button aproveitou esse safety car para entrar nos boxes, colocar pneus intermediários novos e sair dos boxes. Assim, ele caiu para a 12ª posição no GP de Montreal. Da volta 9 até a volta 25, o que aconteceu? O Button, que já tinha trocado ali seus pneus por pneus intermediários, acabou excedendo o limite de velocidade do safety car. Por isso ele recebeu uma punição de um drive-thru. Passou pelos boxes e caiu lá para a 15ª colocação. Por conta disso, ele acabou que teve que escalar o pelotão novamente. O safety car saiu, foi dada a bandeira verde e o Button conseguiu ali na volta 19 já conquistar a 8ª colocação no grid. Porque já que ele estava de pneu intermediário e a pista já tinha secado um pouco mais, ele estava muito mais rápido que todos os carros do grid da Fórmula 1, inclusive do que o Vettel, que estava liderando a corrida. E também aconteceu que alguns carros pararam tardiamente para trocar os pneus por intermediários. Por isso ele conseguiu escalar até a 8ª colocação. Na volta 20, a chuva começou a cair novamente, de uma forma muito forte e inesperada. O safety car entrou na pista e o Button aproveitou a oportunidade para trocar os pneus por chuva forte, pneu de chuva forte. E assim ele caiu lá para a 11ª colocação do grid. Também outros pilotos na volta 21 trocaram seus pneus por chuva forte. Só que lá na volta 25, a direção de prova pediu para que desse bandeira vermelha para que a prova fosse paralisada e os pilotos pudessem esperar a chuva diminuir um pouco mais para voltar à corrida. Isso favoreceu muito alguns pilotos que estavam inclusive na frente do Button, já que eles puderam trocar seus pneus em regime de bandeira vermelha e não perder um segundo com uma parada nos boxes. Mas me conta, o que você achou da corrida até aqui? Qual foi o ponto que mais marcou para você nesse vídeo aqui dessa corrida de Montreal de 2011? Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre o que foi a corrida até aqui para você. Já da volta 26 a 38, aconteceu que o safety car voltou para a pista na volta 26, obviamente, e aí ele andou na pista por algumas voltas.
até a volta 34. Foi quase uma corrida de safety car ali na pista de Montreal. E acabou que o Button teve a relargada ali na volta 34, que foi quando foi dada a bandeira verde, ele estava em 9º lugar. Já que depois que ele fez aquela parada com o safety car, quando começou a chover forte repentinamente, alguns pilotos também pararam depois dele, alguns poucos pilotos. Então por isso ele conseguiu relargar da 9ª colocação nesse GP de Montreal, já nesse segundo safety car. E já ali na volta 35 a pista começou a secar novamente. Os pilotos colocaram pneus de chuva intermediários e saíram dos boxes, inclusive o Button, que acabou caindo lá para a 15ª colocação. Só que ele foi escalando o pelotão e na volta 37 ele já estava em 12º e disputando com o Fernando Alonso. Só que os dois, no momento de uma tentativa de ultrapassagem do Button em cima do Alonso, acabou que eles se tocaram. O Alonso saiu da pista e ficou preso numa zebra que é um pouco mais alta. E assim foi acionado novamente o safety car. Só que com esse toque o Button teve um furo de pneus e ele teve que trocar novamente seus pneus. Acho que é a 4ª parada do Button até agora, hein? Então ele trocou os pneus e caiu para a última colocação do GP de Montreal. Da volta 40 até a volta 61, o que aconteceu? Na volta 40, o safety car saiu da pista, foi dada a bandeira verde e o Button largou em 21º lugar. E assim, a TV britânica, a BBC, já nem estava mais se importando com nada que o Button fazia, já que a esperança tinha acabado que o inglês fosse ganhar no GP de Montreal desse ano de 2011. Só que o que aconteceu? Até a volta 50, com algumas paradas de uns pilotos que estavam na frente do Button e também com várias ultrapassagens, já que o Button estava muito rápido nesse momento da corrida, ele já estava em 10º lugar. Ultrapassou 11 pilotos até a volta 50. Na volta 52, o Button, que já tinha subido mais ainda o pelotão, para trocar os pneus por pneus de pista seca, já que já se tinha criado ali um trieiro com pista seca no lugar onde os carros passavam. Assim, já que ele já tinha ultrapassado alguns pilotos depois da volta 50, ele caiu novamente para 10º lugar. Só que ele fez algumas voltas muito rápidas e acabou que outros pilotos pararam depois dele. Isso proporcionou que ele chegasse em 4º lugar com a parada desses outros pilotos e esse atraso dos outros pilotos já na volta 57. E aí na volta 57, Kobayashi e o Heidfeld estavam disputando posições. Os dois se tocam, acaba que a asa dianteira do Heidfeld acaba quebrando e entrando por baixo do carro dele. Assim é acionado mais um safety car nessa corrida de Montreal. E acabou que o Heidfeld saiu da corrida, o Kobayashi continuou assim na corrida, só que teve esse safety car. E aí o safety car acabou saindo da pista na volta 60, foi dada essa bandeira verde, e na volta 61 mais ou menos, já tinha um trilho muito bem definido de pista seca. Então quem não tivesse com pneu de pista seca iria ser prejudicado. Só que ao mesmo tempo, se o piloto errasse um pouquinho ali no traçado, ele iria para uma parte que estava molhada e assim ele poderia ou bater no muro ou então perder muitas posições, já que a diferença de aderência entre a pista seca e a molhada, principalmente com pneu slick, é muito grande, já que o pneu slick até mesmo aquaplana pista molhada com muita facilidade. E agora que a gente já chegou no melhor momento da corrida, que é quando o Button vai escalando até chegar em primeiro lugar, eu já vou lembrar você de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para todas as notificações, para você não perder vídeo novo toda vez que eu postar vídeo aqui no YouTube e que é de conteúdo como desse vídeo aqui. Sempre conteúdo de qualidade para você que gosta de automobilismo. Então já se inscreve, ativa o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo, tá bom? Na volta 64 até a volta 70 houve muita emoção, porque foram apenas 6 voltas para o Button conseguir escalar o pelotão e ganhar 3 posições. Na volta 64 mesmo, o Webber e o Schumacher estavam ali disputando posições e o Button estava lá atrás esperando que acontecesse alguma coisa. E aconteceu. O Webber errou ali a entrada da última curva do circuito. Assim o Button conseguiu ultrapassar o Webber com facilidade. Já na volta 65, Button conseguiu entrar na longa reta de Montreal, atrás do Schumacher e bem colado nele. Pegou o vácuo, abriu o DRS e ultrapassou o Schumacher, ali subindo para a 2ª colocação. E da volta 65 até a volta 68, foi volta mais rápida atrás de volta mais rápida da corrida. Cada volta que se passava ele conseguiu fazer uma volta mais rápida da corrida e estava sendo mais de 1 segundo mais rápido que o Vettel. E aí na volta 60, a última volta do circuito, o Button estava muito próximo de Vettel. E o Vettel acabou sucumbindo à pressão de Button.
ele errou ali numa curva, acabou pegando um pouquinho de água do lado que não tinha, ali do lado de fora do traçado, em que estava um pouquinho fora desse trieiro ali de pista seca, pegou um pouquinho só de água, um pouquinho de pista úmida, errou a curva. E o Button ultrapassou o Vettel por esse erro bobo do alemão. E acabou que o Button, na última volta do circuito, conquistou a primeira posição, Vettel ficou em segundo lugar e o Michael Schumacher acabou perdendo a sua posição para o Mark Webber e ficou em quarto lugar. Mark Webber em terceiro lugar. Então essa corrida foi excepcional, uma das melhores corridas que eu já vi na minha vida, sinceramente. E assim, uma corrida memorável mesmo. Foi a corrida mais longa de todos os tempos, o GP mais longo de todos os tempos e considerando todas as categorias. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com todos seus amigos. Curte o vídeo, se inscreve, ativa o sininho, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.